Lembra do André Sica, advogado desportivo, participou intensamente, de forma contínua, do processo de negociação do Bahia com o City Football Group, sendo um advogado que representava o City Football Group. Ele elogiou muito a forma como o Bahia conduziu o processo, elogiou muito, inclusive, o ex-presidente Guilherme Belintani, e nessa entrevista para Sportsmaker Market, se eu não me engano é assim o nome, se não for, me perdoem, eu vou deixar aí na descrição, inclusive, o link para você poder acessar o canal. Ele falou dessa vez sobre os times que estão ficando para trás porque não estão se envolvendo nesse processo, e eu nem falo em se tornar SAF, mas entender como é que funciona a situação. E não só procurar o player mais adequado para poder se unir, mas também procurar o formato, né, mais pertinente para que as coisas possam se desenvolver da maneira correta. O que mostra que realmente o caminho que o Bahia optou por trilhar é correto, é o adequado e vai render frutos a médio e longo prazo, talvez a curto também. A gente vai trazer esse recorte aqui e vamos analisá-lo ponto a ponto. Bora que bora. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um React SMB. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha e vamos ver o que foi dito pelo Sica. Tá na tela, bora lá. Durante todo esse papo, tô até aqui revendo aqui as anotações, né? A gente falou muito de liga, falou de benchmarks lá fora. O Thiago escreveu um livro aqui. Então, eu gosto de escrevendo para ir e já memorizando o que foi dito aqui. Mas a minha pergunta, eu nem sei se tem resposta, pessoal, mas ligas geralmente, né, a gente vê nos campeonatos aí mundo afora, são 20 times na Série A, 20 times na Série B. Aqui no Brasil, talvez uma peculiaridade no Brasil, né, a gente já falou isso em alguns episódios, mais da metade dos times começa o ano falando, esse ano é meu. Mesmo que o time não tenha a menor pretensão ou vontade. É muito bom. Você vai falar de novo do Léo Jardim, do Léo Não, então teve esse caso emblemático do Vasco, né? Mas, e agora, nesse tabuleiro, entrou o Red Bull, entrou o Bahia, é um time grande, mas não é um time que disputava o Brasileirão, né, ano a ano. Atlético Paranaense já está ali nas cabeças, né, todo ano. Muito bom trabalho. Fortaleza, né? Fortaleza. Bons trabalhos, né? Vamos lá. Atlético Paranaense. Não, Fortaleza é trabalho, né? Consistência de trabalho. E eu fico pensando, o que vai acontecer com a primeira divisão do futebol brasileiro daqui uns 5, 10 anos, né? Será que a gente vai, de fato, ter uma grande diversidade aí de clubes que talvez terminaram o século passado como os maiores clubes do Brasil e podem virar coadjuvantes? Vocês acreditam nesse potencial de transformação dos principais players do futebol brasileiro? Eu posso dar uma resposta meio piegas, assim? Assim, uma resposta meio padrão. Futebol é cíclico. e isso é um fato. Então, no que eu acredito? Eu acredito que a gente vai girar um ciclo exatamente como você falou. Então, a gente vai girar um ciclo em que a gente desenvolva novas forças no futebol, essas novas forças tomem a dianteira, cresçam, perturbem os grandes, diminuem a cadeia de valor dos grandes, os grandes vão perceber em um determinado momento isso, vão ter que partir para uma solução alternativa, que eles vão ter que agregar ainda mais valor ao desenvolvimento da sua atividade, talvez trazendo um investidor colateral, talvez fazendo uma reestruturação societária, talvez montando uma parceria, enfim. Modelos possíveis tem vários. Modelos possíveis tem vários, para daí recuperar. Agora, uma coisa é fato, e uma coisa é muito difícil. Fanbase, tá? A base de fãs, a base de torcedores, ela, dentro desse ciclo, ela é quase imutável, e ela é quem talvez conseguir destravar esse fator, talvez consiga agregar o maior valor perene dentro deste processo. Destravar valor, você diz
Roubar torcedores? Roubar torcedores. Ou formar novos torcedores. Ou formar novos torcedores. Então você tem aí a partir justamente para isso. Então, se algum clube conseguir fazer o que o Flamengo, por exemplo, fez lá atrás, que é expandir sua base de torcedores para outros estados, e torcedor ocioso é o que mais existe, né? Não são 220 milhões de brasileiros que torcem efusivamente, não é, isso não acontece. Ou até você cruzar barreiras, como fizeram os europeus, você consegue efetivamente se perenizar dentro desse ciclo. Então, eu acho que o grande desafio desse ciclo, eu não acho, sinceramente, que vai mudar muito os poderes num longo prazo. Mas o grande desafio é fazer, por exemplo, o que o Atlético Paranaense fez. Que ele mudou efetivamente de forma perene de patamar. E construiu torcida. E construiu Você torcida. volta lá no começo da década de 90, a gente olhou muito isso por conta do Curitiba, né? A torcida do Atlético Paranaense era 2 vezes, era metade da torcida do Curitiba, né? Hoje ela tá em pé de igualdade, se não for um pouquinho maior ainda. Então acho que essa é a brincadeira, mas que de fato, eu acho que a gente vai presenciar um enfraquecimento dos grandes nos próximos anos, para depois haver uma recuperação de força dos grandes. Eu acho que é muito provável. Acho que, de novo, fazendo zoom out aqui, voltando em 16, né, com o ano que a gente começou o Outfield, e o ano que Palmeiras e Flamengo estavam no meio do turnaround, a figura, você pega a tabela do Brasileirão em 2016, ela era bem diferente da tabela de hoje, né? Tem essa turma aí entrando no top 10 ali, né? O Fortaleza, o Atlético Paranaense, o Ceará acabou sendo rebaixado. Então, a figura já mudou um pouco. Aí, complementando a resposta do Sica, e sendo um pouco mais apocalíptico, por um lado, eu acho que o grande que não se mexer tende a acabar no longo prazo. Nesse movimento cíclico, se o grande não entender que ele tem que mudar a forma como as coisas são feitas, o grande tende a diminuir, o grande tende a ficar mais fraco. E aí tem exemplos no futebol europeu de clubes, né, que foram enfraquecendo até chegar ao ponto de quebrar. Alguns deles voltaram, caso da Fiorentina, caso do Napoli, mas tem toda uma história aí de enfraquecimento. Quem não muda vai se enfraquecendo e vai ficando, vou falar menor, mas não tão grande quanto era. Irrelevante. Menos relevante, exato. Então, nesse ciclo, e vários dos clubes grandes já estão se mexendo, né? Por isso que eu falei aqui em várias soluções possíveis. A SAF não é a bala de prata, a associação não é a bala de prata, mas você tem caminhos para mudar o negócio. Ou você muda, né? A gente fala muito isso no Outfield, a forma de fazer futebol mudou. Se você não mudar, você vai ficar para trás. Então, nesse ciclo, quem não mudar, aí a minha opinião é que tende a ir ficando para trás com o tempo. Eu concordo muito, mas espero que os grandes, em algum momento dessa cadeia alimentar, eles percebam que eles precisam destravar. A gente tem uma peculiaridade dentro do futebol brasileiro, é que as nossas grandes, são muitas as grandes marcas, né? Sim. É diferente de... E com muito volume de torcida, né? E com muito volume de torcida. Então talvez aquela história do colchão, a torcida é um grande colchão, né? Corinthians. Puta, que colchão. Não tem... Sim, não, mas precisa fazer um trabalho para experimentar tudo que pode evoluir. Muito importante, cara, esse corte. Eu tenho batido nessa tecla há muito tempo e eu tô longe de ser um especialista. É porque existem tendências, né? Há um viés a ser seguido em que a probabilidade de não conseguir se desenvolver é muito reduzida. Que você chega à conclusão que, assim, se não se movimentar, fica para trás. A gente tem visto isso aqui, território baiano e nordestino, de maneira muito clara, mas principalmente no baiano. Agora estão começando a ser mais flexíveis sobre SAF. Antigamente o discurso era que o Bahia é 10%, é o City da Shopee e tal, e não sei o que, e ficando para trás. E é apenas o começo do começo do começo. Essa contratação de Lúcio Rodrigues, pela robustez, pelo valor, já deixou uma galera meio que é isso? O Bahia pagou 70 milhões num jogador. É o segundo ano. É o ano 1, na real, né? Porque ano passado foi o ano 0. Deixa acontecer naturalmente, como diz o cantor. E você deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?